Olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos iniciando aqui pela Rádio Módulo FM mais uma edição do Módulo Saúde desta quinta-feira. E a partir de agora você acompanha o Módulo Saúde nas plataformas digitais da Rádio Módulo FM, Facebook ao vivo e YouTube ao vivo. E, é claro, no seu rádio tradicional Módulo FM 96,1. Recebo aqui o cardiologista intervencionista Dr. Júlio César Borges, que vai participar conosco nesta edição. Doutor, seja bem-vindo novamente aqui à Módulo FM, especial nesse quadro que é o Módulo Saúde. Boa tarde. Juninho, boa tarde. Sabe que é um prazer enorme estar aqui junto à Módulo, trazendo um pouquinho de informação, informações boas, saudáveis, falando um pouquinho de saúde para todos os ouvintes de Patrocínio e da nossa região, né? Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. E o tema desta quinta-feira é doenças cardiovasculares e o frio, né? Então a gente vai começar fazendo uma pergunta aqui para o doutor Júlio César Borges, né? Como o frio, doutor, pode afetar as doenças cardiovasculares? Ótima pergunta, Janine. Todo ano nós viemos aqui trazer um pouquinho de informação a respeito dessa época do ano. Isso já é comprovado cientificamente, que durante o inverno o risco de infarto aumenta em torno de 30% nas pessoas, tá? Naquelas pessoas que têm predisposição, que têm fator de risco, que já têm uma doença coronariana. Por quê? Porque o frio, ele traz uma vasoconstrição sobrecarregando o coração e aí rompendo alguma plaquinha, aumentando a demanda miocárdica, levando consequentemente ao quadro de infarto, né? É uma das principais causas de mortes, não só no Brasil como no mundo, né? As doenças cardiovasculares estão inclusas aí o infarto, o AVC, a embolia pulmonar. Isso é comprovado e nós vemos, eu que mexo na área de cateterismo cardíaco, faço hemodinâmica, trato o paciente infartado nessa época do ano, realmente tem um aumento do número de casos de infarto, consequentemente aí, questão dos fatores, né, dos fatores dos riscos cardiovasculares, da genética, dos estilos de vida e, logicamente, o frio associado aí. Doutor Júlio César, quais as medidas preventivas podem proteger a saúde cardiovascular durante esse período de frio? Ótima pergunta, Janine. É o seguinte, primeiro assim, nós estamos na época do frio, mas ainda não teve aquele frio realmente como nós estamos acostumados aqui. Aquele de pegar, né, doutor? Aquele de pegar, de ficar, que não querer sair da cama, mas realmente assim, vai vir com certeza alguma frente fria, o frio ainda pode piorar um pouquinho, e nós temos que tomar os devidos cuidados, né? Primeiramente, fazer o acompanhamento com o amigo do peito, com o seu cardiologista, que eu sempre falo para os nossos clientes. É importante estar em dia com o seu cardiologista. Por quê? Para ele poder estar avaliando e te preparando, te prevenindo, te tratando de uma forma melhor. Primeiro, igual eu te falei, fazer o acompanhamento para o médico avaliar a questão dos seus riscos cardiovasculares, a sua genética, se já tem história de parentes de primeiro grau que já sofreram um infarto, que tem alguma doença do coração. E segundo, investigar aquelas causas que nós falamos modificáveis. Que está aí incluído? Controle da hipertensão, controle do colesterol, o controle da alimentação, uma alimentação saudável, uma atividade física controlada, né? Fazer uma atividade física após uma avaliação cardiovascular com o seu cardiologista. Tudo isso é importante. Você cuidar dos seus fatores de risco para o quê? Para você não chegar descompensado, tá? Nessa época do ano e aumentar ainda mais o seu risco cardiovascular. Nós sabemos que o paciente com risco aumentado de doença cardiovascular, fazendo acompanhamento rigoroso, fazendo uso da medicação rigorosa, aquele que segue direitinho, lógico que nós conseguimos controlar, diminuir esse risco. Lógico que assim, é muito comum, Eugeninho, que eu vi aqui até um ponto importante, não levar em consideração aquilo que o seu vizinho falou. Então, que nós vimos isso aqui, ainda bem que a dengue passou. Se você toma essa, você tá com dengue, você suspende esse remédio. Não, você não suspende nenhum remédio sem antes consultar com o seu médico, tá? Extremamente importante essa informação. Agora, nesse período, você falou nessa questão de praticar atividade física, né? É bom, logo que você acorde, você já começar a fazer atividade física ou não é bom pro coração? O pessoal costuma falar que nesse frio você acorda umas 4 horas da manhã, 5 horas e direto fazer uma atividade física. O que o senhor orienta nessa questão aí? Boa pergunta. Atividade física para doenças cardiovasculares é sempre bem-vindo, desde que seja orientada e supervisionada, né? O que eu sempre falo para os nossos clientes é o seguinte, importante é fazer. Se puder fazer, às vezes
aquele indivíduo que trabalha durante o dia, todo dia, não tem um tempo para fazer uma atividade física durante o dia, tem só a madrugada ou o período da noite. É extremamente importante fazer atividade física quando puder, tá? Ah, tá um tempo mais frio, tá aquele frio que já tá batendo o queixo. Opa, então vamos nos prevenir. E aí a atividade, doutor, só corrigindo aqui, é intensa. Não, desde que seja orientada, desde que tenha uma avaliação cardiovascular prévia, não importa, entendeu? O importante é a pessoa passar por uma avaliação cardiovascular prévia para ver os seus riscos, para ver o seu condicionamento. Isso é importante, entendeu? Ter essa avaliação prévia. Vou fazer atividade intensa de madrugada, opa, acordei com aquele, tá batendo, tá aquele frio, não tô querendo levantar da cama, o cobertor tá quentinho. Tá, mas vamos me prevenir. Vou sair mais agasalhado, tá? Vou começar a fazer uma atividade, fazer um alongamento, começar uma atividade mais leve para ir condicionando. Tá? À medida que eu for sentindo calor, que eu começar a transpirar, eu vou tirando aqueles agasalhos que já estão me sufocando e aí progredir sua atividade física. Importante é fazer, Jani. Nesse período de frio também, eu percebo e tenho notado que a gente toma pouca água. Qual a importância do líquido, né, da água nesse período do frio? Ótima pergunta. A questão da água no frio, naturalmente nessa época tomamos menos água e consequentemente nós urinamos menos, às vezes pode sobrecarregar o nosso rim, às vezes pode reduzir a pressão arterial. Muito comum nessa época, Janinho. Um consultório, paciente idoso começa a ter hipotensão, vai levantar, dá tontura, ele é hipertenso, a pressão está mais baixa. O que acontece? Ele diminui a ingestão hídrica e, consequentemente, a pressão dele começa a baixar. Isso pode trazer, inclusive, episódios de síncope, episódios de desmaio, mal-estar, tontura, por falta de uma hidratação. Então, extremamente importante tomar água. Lógico que toda regra tem exceção. Aquele paciente que tem uma cardiopatia grave, já sofreu um infarto, tem uma doença de Chagas com coração muito dilatado. Opa, esse aí nós temos que restringir a hidratação líquida. Mas no inverno nós não vamos restringir, nós vamos manter a mesma hidratação, a mesma orientação que vinha pro tempo anterior. Então, extremamente a ingestão hídrica de água durante o inverno. Uma pergunta aqui, doutor Júlio César. Quais os sinais, né, de alerta indicam a necessidade de buscar um atendimento médico imediato em caso de problemas cardíacos durante o frio? Tá. Só pergunta boa hoje, hein? O que é isso? Ótima pergunta. É o seguinte, primeiro, hoje o que eu falo para todo mundo que nossa cidade é uma cidade privilegiada. Temos os 2 grandes hospitais, temos um pronto-socorro estruturado para receber doenças cardiovasculares, tá? O que eu falo para os nossos clientes? Se você tem um fator de risco, tem uma doença genética, tem uma história familiar de doença coronariana, de que já infartou, que teve AVC, começou a ter uma dor no peito, aquela dor do peito, tipo aperto, parece que, a gente fala, é impressionante, parece que uma pata de elefante está em cima do meu peito, aquele peito pesado, começou a ir para o pescoço ou não, pode ir para o braço direito, para o braço esquerdo, mas às vezes vai para o braço esquerdo, começa a associar, ter associação de falta de ar, às vezes não é nada, às vezes pode ser uma crise de ansiedade, às vezes a pessoa ansiosa pode ter sintomas de infarto, mas não está infartando. Na dúvida, pronto-socorro, pronto atendimento, procura atendimento médico, que lá vai ser feito um eletrocardiograma para ver se tem alteração, irá ser feita uma dosagem de enzimas cardíacas para ver se a pessoa está infartando ou não, para avaliar ou não a necessidade de um cateterismo cardíaco de urgência, que às vezes a pessoa está infartando e precisa de fazer um cateterismo de urgência, vamos lá que nós fazemos, entendeu? Impressionante, Janinho. Isso está, inclusive, livre. 80% das pessoas que infartam acham que não estão infartando. É comum. Tomei um bicarbonato antes de ir para ver, achei que era uma coisa no estômago, achei que era um mal-estar, e acaba postergando a procura do atendimento médico. E isso traz consequências, porque quanto mais tempo a artéria do coração estiver fechada, maior é a consequência para o paciente. Mais risco dele ter uma arritmia cardíaca, mais risco dele morrer, mais risco dele evoluir com quadro de insuficiência cardíaca, com coração dilatado. Isso é extremamente importante. Não postergar a procura pelo atendimento médico. Agora, doutor, qual a importância dos serviços de hemodinâmica, né, no tratamento de doenças cardiovasculares agudas?
Ótima pergunta também. Que eu falo que hoje que Patrocínio é uma cidade privilegiada. Hoje nós temos 2 serviços de hemodinâmica aqui na cidade. Um no Hospital MedCenter e o outro recentemente estruturado, planejado na Santa Casa de Patrocínio, tá? O serviço de hemodinâmica quando o paciente necessita de realizar um cateterismo cardíaco, está infartando, tem um infarto, que nós falamos de infarto com supra, que é aquele que altera o eletro de imediato, ele necessita de realizar um cateterismo cardíaco de imediato. Por quê? Para nós avaliarmos a artéria que está ocluída e, consequentemente, abrir essa artéria e lá colocar um stent, entendeu? E nós fazemos isso num serviço de hemodinâmica. Extremamente importante. Quanto menor o tempo do início da dor e ele procurar um serviço que tenha hemodinâmica, é importante. Por quê? Nós conseguimos abrir a artéria em menor tempo, consequentemente, menor área de músculo lesada, menor o risco dele ter um quadro de insuficiência cardíaca, dele ter um ataque à arritmia, dele ter complicações cardíacas, uma ruptura de cordoalha, que nós falamos, uma ruptura de septo. Extremamente importante ele procurar um serviço que tenha o serviço de hemodinâmica disponível 24 horas. Porque infarto não tem hora. Infarto não tem hora, não tem dia da semana, não respeita feriado, nada. Não respeitou pandemia, que acabou, graças a Deus. Então, infarto, pessoa começou a ter dor no peito. Tem fatores de risco. É hipertensa, é diabético, tem colesterol alto, história genética, fuma, tá? Tem história de tabagismo ou já fumou. Procurar rapidamente um serviço hospitalar que tenha, de preferência, um atendimento em hemodinâmica. Por quê? Porque ele irá chegar lá, irá ser avaliado pelo plantonista, fazer um eletro alterado. Opa, doutor Júlio, doutor Osmar, estou com um paciente com infarto com supra aqui, na Santa Casa, vamos levar ele pela hemodinâmica. Opa, tem que ser feito de rápido. Nesse finalzinho aqui, doutor Júlio César Borges, aqui do Módulo de Saúde, quais as orientações, ou qual orientação o senhor deixaria? Janinho, o que eu sempre falo para os nossos clientes, amigos, é o seguinte: primeira coisa, igual você tem um amigo do peito, você tem que ter o seu cardiologista do peito. Entendeu? Importante fazer o acompanhamento cardiológico, principalmente aqueles pacientes, antigamente nós falamos depois dos 40 anos, 40. Hoje não. Hoje depois dos 50? Não, o que é isso? Depois de 60? Depois dos 20 anos. Hoje depois dos 20 anos. O estilo de vida tem mudado radicalmente, então cada vez tem se infartado pacientes mais jovens, tá? Então aqueles pacientes que têm uma história genética, que têm história familiar, que têm fatores de riscos, tem uma hipertensão, tem um diabetes, tem um colesterol alterado, tá acima do peso, é sedentário, fuma, tá? Eu não fumo cigarro, eu fumo um cigarro eletrônico, eu não fumo cigarro convencional, eu fumo cigarro de palha. Todos fazem mal, tá? É muito comum, doutor, eu parei de fumar o cigarrinho industrializado, agora só estou fumando um cigarrinho de palha. Você sabia que o cigarrinho de palha, cada cigarro equivale a 5 a 8 cigarros comuns? Nossa. É importante, tá? O cigarro eletrônico também faz mal. Tá? Extremamente tem estudos comprovando, tá? Que às vezes pode ser pior. Então é importante, voltando à pergunta, é importante aquele paciente que tem os fatores de risco fazer o acompanhamento cardiológico regular. Que seja de 1 ano em ano, que seja de 6 em 6 meses ou até 2 anos. Importante você ter o primeiro contato com o seu cardiologista e depois você programar de acordo com seus problemas. Vou visitá-lo de 6 em 6 meses, de ano em ano, de 2 em 2 anos, mas é importante fazer esse acompanhamento. Qual que é a idade? Tem aquelas crianças que já nascem com problema no coração e esse vai começar a fazer o acompanhamento desde o primeiro dia de vida. Agora, o paciente que não tem nenhum fator de risco, pelo menos, eu oriento a partir dos 20 anos. Muito bem, doutor, quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação conosco aqui no Módulo de Saúde. Lembrando que o senhor atende lá no MedCenter e também na Santa Casa de Patrocínio. Isso mesmo, Janinho. Hoje nós fazemos exames de cateterismo cardíaco, de angioplastia, arteriografia cerebral, tratamento de aneurisma de aorta abdominal, tratamento periférico. Nós fazemos tanto no MedCenter quanto na Santa Casa, tá? Hoje temos o serviço da Santa Casa, foi estruturado recentemente, estamos lá com 1 ano e 4 meses, com mais de 400 procedimentos feitos já,
tá? Em tão pouco tempo. Isso é muito procedimento. A demanda da região é grande, tá? E a Santa Casa fez essa estrutura aí. Nós começamos o projeto lá tem uns 3 anos, desde que começou a estruturação da sala, o desenho da sala com a máquina. Hoje o serviço já está funcionando desde fevereiro. Começou final de fevereiro, início de março de 2023. Hoje contamos com mais de 400 procedimentos entre cateterismo, angioplastia, tratamento de aneurisma, arteriografia cerebral, tratamento de obstrução carotídea, todo o tratamento endovascular e cardiovascular, certinho. E caso a população de Patrocínio e região necessite, estamos lá para atendê-los da melhor forma possível. Muito bem, recebi nesta quinta-feira aqui no Módulo Saúde, Dr. Júlio César Borges, cardiologista, intervencionista, que atende no MedCenter e também na Santa Casa. O Módulo Saúde fica por aqui. Se de repente você perdeu a entrevista, está lá no site, no Facebook e também no YouTube da Rádio Módulo FM. Então todos uma ótima tarde. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.